aqui essa imagem para vocês, olha só. Dr. Marco Antônio Nesi, que é cirurgião vascular lá de Santa Catarina. O que ele falou aqui, ó? Hoje já utilizei vários gatilhos mentais nas consultas e fechei um procedimento particular que já pagou 2/3 do curso. Né? Ele é um aluno da nossa... Ele é um aluno da turma 3 do CVM, lá do início do ano passado. Mas isso aqui ele mandou pra gente, sei lá, um mês depois de ter começado a colocar esses gatilhos mentais em prática, tá? Então, para você que está tendo acesso a esse conteúdo aqui, depois dessa live de hoje, se você colocar esses gatilhos em prática, de um dia para o outro, isso aqui foi numa manhã de atendimentos dele, né? Você pode ter um retorno, dependendo de quanto é o seu ticket, né, da sua cirurgia, do seu procedimento, do seu exame, um retorno incrível. Uma outra coisa importante de dizer é o seguinte, essa questão do paciente, dele fidelizar, dele confiar mais, dele te indicar, além de trazer mais faturamento, por que eu falei que esse conteúdo de hoje ele era mais, digamos assim, mais poderoso, né? Principalmente para quem trabalha com procedimentos, cirurgias e exames. Por quê? O médico que trabalha com procedimentos, cirurgias e exames, que todo dia está ali indicando procedimentos, cirurgias e exames para os seus pacientes, isso é uma grande oportunidade. Por quê? Esses pacientes que precisam do seu procedimento, da sua cirurgia, do seu exame, a probabilidade deles dizerem sim para o seu tratamento é muito maior. Isso, pessoal, é o que tem acontecido, né? Isso é um dos grandes fatores que tem influenciado, né, nos resultados de muitos médicos, né, Brasil afora aí, que utilizam a metodologia CVM. E aí, para matar a cobra e mostrar a cobra, por exemplo, eu trouxe aqui essa imagem para vocês, olha só. Dr. Marco Antônio Nesi, que é cirurgião vascular lá de Santa Catarina. O que ele falou aqui, ó? Hoje já utilizei vários gatilhos mentais nas consultas e fechei um procedimento particular que já pagou 2/3 do curso. Né? Ele é um aluno da nossa... Ele é um aluno da turma 3 do CVM, lá do início do ano passado. Mas isso aqui ele mandou pra gente, sei lá, um mês depois de ter começado a colocar esses gatilhos mentais em prática, tá? Então, para você que está tendo acesso a esse conteúdo aqui, depois dessa live de hoje, se você colocar esses gatilhos em prática, de um dia para o outro, isso aqui foi numa manhã de atendimentos dele, né? Você pode ter um retorno, dependendo de quanto é o seu ticket, né, da sua cirurgia, do seu procedimento, do seu exame, um retorno incrível, tá? Você não necessariamente vai precisar entrar numa turma do CVM, num conteúdo pago que a gente tem, né? Ou entrar no nosso grupo de mentoria, para poder utilizar isso, tá? Você pode simplesmente prestar atenção nessa aula de hoje para que você consiga também ter esse resultado. Agora, só para alinhar a expectativa, não vou, obviamente, esgotar todos os assuntos, todo o tema, né, relativo a gatilhos mentais. Mas vou aprofundar um pouco nisso aqui para vocês, tá bom? Então, olha só. Alguns de vocês podem estar pensando assim, então, pô, Sidney, mas eu sou médico. Eu também não tenho uma autoridade inata com os meus pacientes. Não basta eu dizer que sou médico, não basta eu dizer que eu sou especialista, não basta eu mostrar o meu diploma, falar que eu sou professor universitário, que eu tenho um mestrado, não sei o quê. Olha, o grande lance é o seguinte. Sim, isso é verdade. O médico ele já tem uma autoridade inata, apesar de que a gente tem perdido muito dessa autoridade, porque a gente, nos últimos anos, a gente acabou, né, se submetendo a atender em locais onde a gente não consegue oferecer um atendimento de qualidade, né, que é o que a gente chama de círculo vicioso da medicina. Né? A gente acabou entrando nesse círculo vicioso de excesso de trabalho, a gente não exerce a medicina com excelência, o paciente não fica satisfeito, e aí ele culpa o médico, não culpa o sistema. Ele acha que a culpa de tudo é o médico. Apesar da gente ter perdido um pouco dessa autoridade, a gente ainda tem sim bastante autoridade como médico, mas o grande lance é o seguinte, você que está comigo aqui desde o início. Se você, só com a sua autoridade médica, você já consegue ter resultado, imagina quando você dominar a maioria desses gatilhos mentais e colocar isso de forma proposital, consciente, de forma estratégica, de forma sequencial. Imagina o poder, né, da sua persuasão, imagina o poder de convencimento que você vai ter. Isso é algo incrível. Gente, e aqui eu estou falando de coisas, como eu falei, simples. São aquelas coisas simples, mas que são extremamente poderosas, tá? Que é uma comunicação mais persuasiva. A partir do momento que você domina isso, isso é poderoso, tá? Poderoso demais. Eu já mostrei para vocês aqui, né, o exemplo do Marco Antônio Nesi, mas deixa eu mostrar outros exemplos aqui. Deixa eu mostrar aqui outro exemplo, olha só. Olha aqui o que essa outra colega compartilhou com a gente. Pessoal, fechei mais um... não dá para ver aqui. Fechei mais um PAI, tá? É um programa de acompanhamento intensivo.
PAI é Programa de Acompanhamento Intensivo, é um dos pilares do CVM, né? Que é a gente ensina a estruturar um pós-consulta. Então essa colega aqui, ela mandou essa mensagem dizendo que fechou um PAI, e olha só o que ela fala. Gente, isso é incrível, é muito poderoso. As pessoas ficam muito interessadas em ter um acompanhamento mais de perto. Então, é isso. Quando você domina essa comunicação, quanto mais persuasiva é a sua comunicação, maior a chance dos pacientes dizerem sim. E não é para qualquer tratamento, é para aquele tratamento que vai de fato ajudar ele. Então, imagina um paciente que está precisando de uma cirurgia. Ele precisa daquela cirurgia. O cirurgião que consegue ter um poder de persuasão maior e consegue que aquele paciente que precisa daquela cirurgia diga sim, isso é ótimo. É ótimo para o paciente, é ótimo para o cirurgião, né? Que vai receber ali um valor justo pelo seu trabalho, né? Então, espero que até agora isso esteja mais claro para vocês, tá bom? Nesse caso, dessa colega que eu mostrei aqui, que ela fechou um programa de acompanhamento intensivo, eu tô falando de uma psiquiatra, tá? Não tô falando de um cirurgião, não. Os clínicos, né? Para quem é clínico, a gente, no CVM, na metodologia CVM, a gente tem lá todo um processo para ensinar o clínico a estruturar e a vender, a oferecer para os pacientes, né? Um programa de acompanhamento intensivo, para poder estar mais perto desses pacientes depois que esse paciente sai da consulta, né? Entre uma consulta e outra, ali no pós-consulta. Tá bom? Isso, inclusive, é um dos grandes diferenciais da nossa metodologia, da metodologia do CVM, frente a outros cursos, né, a outros treinamentos, a outros programas que existem por aí. Então, olha só, aqui é uma coisa muito óbvia, mas eu vou repetir, né, eu vou ser repetitivo para ficar claro, né, até porque tem muita gente chegando aí. Pessoal, estou falando hoje sobre gatilhos mentais, tá? E como os gatilhos mentais são ferramentas, é uma ferramenta, né, que pode aumentar muito, né, dobrar, triplicar o faturamento de um médico no atendimento particular, dependendo da especialidade, dependendo, né, do momento que esse médico está na jornada, né. Os gatilhos mentais, como eu falei, então, são atalhos que o nosso cérebro usa de forma inconsciente para nos ajudar a poupar energia, para que a gente tome decisões no dia a dia, né, para facilitar as nossas tomadas de decisões. E o que eu estou trazendo aqui como uma ferramenta para vocês é porque esses gatilhos, eles podem ser utilizados para aumentar a chance dos seus pacientes seguirem as suas recomendações. Então, fechar mais tratamento cirúrgico, fechar mais tratamento por procedimentos, dizer sim para os exames que ele precisa fazer, dizer sim para a mudança de estilo de vida que ele precisa fazer, dizer sim, inclusive, para tomar os medicamentos que ele precisa tomar. Então, quanto mais pacientes tendo resultado, mais o médico vai ter o quê? Fidelização, vai ter mais indicações, então vão atrair. Você acaba, quando você consegue ajudar mais pacientes a terem resultados, esses pacientes ficam tão felizes que eles te indicam para outros. Então, inclusive, é um dos grandes diferenciais também dos médicos que utilizam a nossa metodologia, é que a grande forma de trazer pacientes, de aumentar o número de pacientes particulares, é através disso, fazendo um atendimento diferenciado para que esses pacientes eles fiquem realmente muito gratos, muito satisfeitos e por isso eles voltem. Né? Então, se todo mês o paciente volta, se a cada 2 meses o paciente volta, se a cada 3 meses o paciente volta, o médico vai ter o quê? Mais faturamento de forma previsível, de forma recorrente. Tá? E se esse paciente ele traz um ou dois pacientes, né, isso significa também, né, uma forma de aumentar o número de pacientes novos particulares. Tá bom? Então, quando isso acontece, o médico entra no círculo virtuoso da medicina. Né? E aí ele consegue alavancar isso, né, através das ferramentas de marketing digital também, que a gente também ensina na nossa metodologia.